pessoal, tudo bem? Estou aproveitando que estou só aqui nessa sala. Em casa é muito difícil fazer, faz tempo que eu não faço nada assim como uma live. E eu não estou fazendo live para que vocês vejam ao vivo, e sim quero deixar gravado. Esses dias eu estava lendo a palavra e Deus falou muito comigo sobre algo que tem sido tão atual no meio da igreja. Isso me entristece, porque não é isso que nós temos buscado. Como homens e mulheres de Deus, nós temos buscado algo de mais intimidade com o Senhor. Por isso eu decidi deixar gravado, mas gravar ao vivo, para que não tenha edição de nada. Tem um texto que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Bom, eu vou ler aqui, e você vai ver se concorda comigo ou não. E está dizendo assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e diante do seu reino. No versículo 2 diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina. Com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, e, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha só. Voltando-se para mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E Paulo escreve aqui a Timóteo prestes a ser decapitado. Olha como isso é interessante. Ele diz para pregar a palavra e para insistir a tempo e a fora de tempo, a aconselhar. Isso na verdade é para não desistir de falar. Repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. Na verdade, com toda a paciência e com a verdade que é a palavra, com a verdade que está escrito na Bíblia, que está escrito, que foi deixada por Deus através dessas pessoas. Eu não sei se você tem lido a palavra, meu irmão, só que esse texto ele me impactou tanto, porque é algo tão atual, que você não imagina. O tempo no qual as pessoas não suportam a sã doutrina, o tempo no qual as pessoas não conhecem e não querem conhecer a verdade, chegou. Como Paulo fala aqui no verso 3, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, vai gerar comichão, coceira nos ouvidos. Então vão reunir mestres, vão reunir homens que falem aquilo que eles queiram ouvir. Irmãos, algo que toca muito o meu coração, sempre tocou, é que Deus me livre de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Que Deus me livre de falar aquilo que massageia o ego das pessoas. Não é isso que nós devemos fazer. Nós fomos chamados para falar da verdade, pregar o evangelho. Então, esse tempo chegou, o tempo que as pessoas não suportam a sã doutrina. Sabe, incomoda tanto que as pessoas passam a criar mitos, a querer idolatrar pessoas
que falam aquilo que elas gostariam de ouvir. Nós estamos num tempo onde se está pregando uma doutrina que massageia o ego das pessoas, que tem massageado intimamente o ego das pessoas. E essas pessoas têm se manifesto buscando ídolos, buscando pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir e que deixem elas tranquilas. Sabe, meus irmãos, isso tem incomodado tanto que as pessoas se fecharam em algumas doutrinas e ensinos que massageiam o ego e massageiam o ego daqueles que têm sustentado a ostentação dentro da igreja. Quem sou eu para falar alguma coisa? Que alcance que eu tenho para falar alguma coisa para algumas pessoas? Mas, irmãos, existem ministérios que estão cantando músicas seculares dentro da igreja. Estão cantando músicas seculares dentro da igreja. E dizem o que importa é o conteúdo, importa o que se fala, o que está escrito lá. Não é isso. Agora há pouco eu mandei uma mensagem dentro de um grupo seleto que está tentando buscar a excelência em servir a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que não é o conteúdo que importa. O que importa é o seu coração. O que importa é o que você vai colocar para Deus. O que importa é aquilo que sai de dentro de você para adorar o Senhor. Só que muitos não querem ouvir isso. Hoje não interessa, e que pena. É uma pena. Sabe por que é pena? Porque as pessoas que têm sido geradas hoje nesse meio têm as suas mentes entorpecidas. Não têm ânimo para buscar revelação na palavra. As pessoas que estão nesse meio, elas estão pegando a comida mastigada. Elas estão simplesmente lendo ou recebendo, que nem lê tem condições de ler, vai ver vídeo de comida mastigada, processada. E ela não contradiz nada, elas simplesmente ouvem aquilo que os seus mitos falam e aceitam como uma verdade, sendo que a verdade já foi escrita. Sendo que a verdade é o próprio Cristo, que já veio. Então não tem o desejo de ter o rema, a revelação genuína. E sabe, quando eu li esse texto de 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, impactou muito a minha vida. Porque eu tenho visto uma geração entorpecida, com desejos que massageiam o seu ego, mas que têm sido aceitos porque elas sustentam simplesmente a ostentação que tem acontecido. E eu não estou aqui para bater em ninguém. Eu estou aqui dizendo que nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples. Nós precisamos voltar para o evangelho que salvou esse mundo. Nós precisamos voltar à verdade que há 2000 anos atrás entregou a sua vida. Essa é a verdade. Sabe, o evangelho puro e simples, onde o centro sempre foi Jesus Cristo. Oh, irmão, você não sabe como é que faz falta. Versículos simples de como Deus amou o mundo, que se entregou por Ele, não são mais ditos. Por quê? Porque precisa de algo que massageie. Isso já não massageia o ego. De que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós precisamos entender que o simples nos traz a salvação. Nós precisamos voltar, irmãos. Tudo aquilo que não tem Cristo, todas as coisas que não têm o centro em Cristo, nós precisamos desconfiar. Quando Ele não for o centro, nós precisamos nos afastar disso. Porque Ele continua sendo o caminho, Ele continua sendo a verdade, Ele continua sendo a vida. Ele é a própria graça. Ele é a própria libertação. Ele é tudo que nós necessitamos. Você não deve querer ser diferente, meu irmão, de outros para chamar a atenção. Você vê aí igrejas que
as quais as pessoas se vestem de uma maneira diferente do que a tradicional, né, para mostrar que são diferentes. Mas eu vou te dizer uma coisa, não adianta querer ser diferente se dentro não houve mudança. Não adianta você querer mudar a fachada do prédio, mudar o estilo de roupa, tirar a gravata, pregar de bermuda. Não adianta se dentro, não mudou o coração. E é o que eu estou te falando. Por que esse versículo me chamou tanto a atenção? Porque o que eu preciso fazer, meu irmão, é mudar a minha vida para parecer com Cristo. Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu preciso me parecer com Cristo. Tudo isso que tem sido pregado, tudo isso que nós falamos, aponta para uma coisa só: é parecer com Cristo. No final, o que importa é o quanto do caráter de Cristo for gerado em mim. Quando Cristo voltar ao seu centro da mensagem, e a única verdade, nós passaremos a ter e estar no caminho certo. Nós precisamos voltar a nossa visão para o centro. Ele é o centro, Cristo é o centro, Ele é a verdade, Ele é a graça, Ele é a glória, Ele é a cura, Ele é o único centro que nós necessitamos na nossa vida. Então, meus irmãos, eu quero ler de novo 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. E que o seu coração se abra. Eu não sei quantos vão ser alcançados por esse vídeo. Não bolei live, não mostrei que queria pessoas ao vivo aqui, porque eu quero deixar gravado, em nome de Jesus, que a palavra viva alcance o coração dos irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, e ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Nós precisamos dar ouvido à verdade. Nós precisamos dar ouvido à palavra. E não é aquilo, irmão, que está escrito de letras pretas ou vermelhas ali na sua palavra, não. Eu estou falando, é do rema, é da revelação que pula, a letra que pula dali para o seu coração. Nós precisamos voltar a isso. Mas tais pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, esqueça do evangelho que te promete que você não vai ter mais problema. Esqueça do evangelho que te promete conta bancária cheia. Esqueça do evangelho que te promete que você vai ser feliz o tempo todo. Que você não vai ter mais problema. O evangelho real, o cristianismo real, ele é até mesmo uma loucura para aqueles que aqui não conhecem. Porque o cristianismo real, ele te leva a sofrer. O cristianismo real, ele te leva a se negar. Ele te promete vida, mas você tem que morrer. É uma loucura. Ele promete você ganhar o mundo, mas para isso você precisa perder tudo aquilo que você tem. Esse é o cristianismo real. Então, quando Cristo continuar sendo o centro, quando Ele voltar a ser o centro, essa vai ser a verdade pregada. E é isso que tem que atrair o povo. É isso que tem que atrair aqueles que necessitam. Não é uma vida plena, não é conta bancária cheia, não é isso. O que tem que atrair as pessoas
é a vida de Deus. E essa vida precisa fluir dentro de nós. Porque Ele já nos deu da água para beber. E a água que nós bebemos vai fazer que do nosso interior fluam rios. E esses rios vão influenciar aqueles que estão perto de nós, meus irmãos. Volto a dizer, quando Cristo voltar a ser o centro da mensagem da nossa pregação e a única verdade, nós voltaremos o caminho correto. Nós estaremos no caminho correto. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz, que Deus te sustente, que Deus te dê revelação da sua palavra. Porque Ele tem o melhor para você. Ele continua sendo a melhor escolha. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um final de semana cheio de poder, cheio de unção e cheio de respostas para a sua vida. Ele é a nossa resposta. Que Deus te dê tudo isso e que aquela promessa ou as promessas que já foram liberadas sobre a sua vida se cumpram uma a uma, mesmo antes. E olha o que eu estou te dizendo, antes de você partir desse mundo. Uma a uma, as promessas sobre a sua vida, em nome de Jesus.